Desaparecer, em termos modernos, não se trata de se enfiar em uma caverna ou se trancar no quarto, mas sim de se livrar de todo o excesso, focar no essencial e, com essa perspectiva de avanço, naturalmente, crescer no silêncio. Sem se preocupar à toa, sem dar muita moral para os outros, sem prestar atenção nos exageros e nas coisas desnecessárias. Apenas foque no importante e deseje o simples, não as ilusões que te apresentam por aí. Quer essa postura? Quer estabelecer essa conduta e mentalidade? Deseja desaparecer por um tempo, adotando a disciplina e o silêncio, e ficar irreconhecível, como uma nova pessoa, uma nova versão? Então vamos ao que interessa. Siga a direção contrária. As pessoas estão se destruindo, não só no quesito saúde, mas no sentido mental. Pode reparar, criatividade zero, nível de leitura decadente, mal leem um livro realmente prestando atenção e passam horas se distraindo com o mais superficial possível, inferiorizando o nível de raciocínio. Convenhamos, são pessoas, seres humanos, mas e a alma? Você conversa com a maioria e parece que conversa com a mesma pessoa sempre. Tenta algum assunto de fato interessante e tudo que fazem é olhar para você, concordarem e pronto. Continuam falando as mesmas mediocridades de sempre, comentando sobre festas, dinheiro, comida, prazeres momentâneos. Não só são escravos desses prazeres, mas só sabem falar disso também, porque o foco dessas pessoas estão nesses aspectos inferiores da vida. Enfim, vá na direção contrária, para o seu próprio bem e sanidade, já que se vincular ao mesmo de sempre, se acostumar com os hábitos padrões do brasileiro em si, é se enfiar em um poço raso e lamacento. Sabe aquela rodinha que o hamster corre até se cansar? Você será esse hamster, cheio de hábitos que só te cansam e não te levam para lugar algum, caso siga e sirva a mediocridade. Portanto, o primeiro passo para desaparecer é se excluir naturalmente desse caminho da mesmice. Chega de falação desnecessária. Caia fora desses assuntos mais do mesmo e incentive a sua criatividade e raciocínio. É sério, não deite na cama antes de pelo menos ter aprendido uma informação interessante e útil ou aprimorado alguma habilidade sua, porque a sensação de terminar o dia sabendo que fez o seu melhor te dará motivação para no dia seguinte ter um dia ainda melhor. É um ciclo positivo que te ensina a realmente se concentrar no que importa, trabalhando com o útil e se afastando naturalmente de tudo o que é medíocre. Como te disse, a nossa economia, sociedade, política até, estão vinculados aos hábitos e assuntos da mesmice. O que move boa parte da economia são os prazeres e vícios praticamente. Então, em vez de ser apenas mais um na fila do abate, seja aquele que desenvolve visão suficiente para entender a situação em que está e enxergar a saída. Apenas vá na direção contrária e saia desse estilo de vida decadente. Respeite a si mesmo e estabeleça um propósito. Inclusive, ao longo do vídeo, irei te explicar inúmeros outros aspectos e técnicas para desaparecer e se transformar com sucesso. Mas, se está com pressa, então que pelo menos coloque isso na sua cabeça. Saia da fila do abate, estabeleça visão e ande com um propósito. Aliás, para que absorva a lição e memorize na sua mente, para todo dia pensar sobre, escreva em algum papel ou comente aqui embaixo a seguinte frase: a partir de hoje, andarei com um propósito.
Limite as suas vontades. Quando a fome começa a bater, você pensa em inúmeras refeições. Pensa naquele lanchão que vendem aí no seu bairro, imagina um belo estrogonofe, já lembra também daquele doce coberto de chocolate. Aliás, só de eu falar isso e trazer essas imagens para a sua cabeça, você provavelmente já ficou com vontade, atiçando a sua fome. Percebe então que essas vontades são geradas na sua mente? É a sua cabeça que te diz o que você está afim. E sim, boa parte das vezes, infelizmente, te contará mentiras. A sua consciência, ou melhor, parte dela, tentará te convencer de que precisa de algo, que deve comer tal coisa, que não importa o que aconteça, deixe de lado tudo e faça aquilo. Bom, quando a mente insiste e tenta te convencer demais, dessa forma, quase como um impulso ou até mesmo um impulso, pode ter certeza que a necessidade, entre aspas, na verdade é uma vontade que foi influenciada, manipulada, corrompida por uma parte sua que não te apoia e que na realidade quer te sabotar. Lembra das imagens de comida que fiz você pensar? Pois é, está aí um exemplo de uma vontade que foi influenciada. Você certamente não precisa. Não te faria bem. Provavelmente já comeu nessa semana. Então não é mais um alerta de necessidade. Não é uma refeição específica que tem que comer agora, mas sim uma manipulação da sua gula. Porque nós, seres humanos, carregamos pecados. Ninguém é perfeitinho. Todos nós possuímos um lado sombrio, pecados que cochicham em nossas mentes. E o primeiro passo para combater e limitar essas vontades, adquirindo o autocontrole, é afirmando para si mesmo essas falhas do seu psicológico. Você tem que entender que tem fraquezas, que são vontades desnecessárias e como elas são influenciadas a ponto de atacar a sua razão. Como? Por quê? Onde? Quando entender esses mecanismos psicológicos que te afetam, essas vontades que se transformam em fraquezas e atrasos, quando visualizar o processo da sua falha, você entenderá como solucionar ou, pelo menos, controlar. Seja disciplinado a partir das suas perdas. Creio que não existe disciplina maior do que olhar para tudo aquilo que perdeu e, em vez de sentir arrependimentos ou tristeza, pensar no que ainda pode perder se persistir nos mesmos hábitos. Porque esse é o ponto. Você não tem que pensar na dor de uma queda como algo terrível, e sim visualizar como um ensinamento para que nunca mais caia daquele jeito, evitando o mesmo tipo de dor. E é assim que as situações fluem e você avança. Chega de se arrepender. Chega de sentir pena de si mesmo e se olhar como uma vítima, porque você tem sim uma culpa, assim como também tem uma responsabilidade. Logo, visualize as suas perdas, sinta a frustração, enxergue o tanto que já desperdiçou e estimule a disciplina a partir das suas falhas, porque a disciplina trará acertos. Mas o que carrega esse movimento disciplinado em si serão as falhas, que não irão corroer a sua mente, mas sim motivar, te ensinando a nunca mais ser o mesmo tolo de antes. Selecione bem as pessoas. Em seu rumo, irá interagir com inúmeras pessoas. E nessas interações existirão aproximações. Você estabelecerá negociações profissionais, fará amizades, criará uma boa intimidade e companhia. Só que mesmo que o indivíduo te faça rir ou te faça bem em alguns momentos, mesmo que seja um bom amigo, colega de trabalho, um excelente profissional, nem sempre será uma boa pessoa para continuar em seu rumo ou plano. Sabe, às vezes não se trata de você em si se isolar, mas sim de se afastar das pessoas que talvez não sejam erradas, mas que não possuem uma conexão decente e nem construtiva contigo.
porque nem sempre serão pessoas ruins. Às vezes, é a conexão que não serve, não soma, não faz valer o seu tempo. Pode ser a conversa que é ruim, os interesses diferentes, o foco divergente. E até em negociações profissionais, mesmo que ambas as partes estejam de acordo, em alguns casos será melhor recusar e esperar uma oferta melhor. Esse é o ponto. Pessoas erradas ou que não se encaixam direito em sua essência e direção podem muito bem te tirar oportunidades por ocuparem os espaços errados na sua vida, fazendo com que se distraia à toa ou mudando seu rumo no instante em que não deveria. Portanto, analise bem quem está ao seu redor, pois mesmo que não perceba, essas pessoas influenciam indiretamente a sua vida de um jeito assustador. Seja independente, totalmente sozinho. Por que se sentir incomodado de ir a um lugar por conta própria? Um cinema, por exemplo. Pessoas vão em famílias, em casal, com um grupo de amigos. Porém, por que não ir sozinho para curtir um filme tranquilo, até mesmo em uma sala vazia, em um horário pouco movimentado? O mesmo com restaurantes. Se está tão afim de comer algo, então vá, sem companhia, sem perguntar a ninguém, sem esperar por alguém, já que companhias ou até situações mais complexas você sabe muito bem se virar sozinho em boa parte delas. Só que essa mentalidade de precisar de pessoas é uma mentalidade fraca e desenhada pelo sistema. Eles querem que você precise dos outros, querem que você seja só metade ou menos do seu verdadeiro potencial, porque você só atinge a si mesmo, quem de fato é, escutando a sua realidade e dominando a essência. Quando finalmente se vira sozinho, sem esperar nada ou ninguém. E quando fizer isso, não só perceberá que não precisará de muita gente em seu rumo, como também sentirá o seu poder individual, parando de sentir medo por estar sozinho e finalmente tendo prazer com esse estado existencial. Aprenda a amar o simples. Chega de querer demais. Esses sonhos de ter um carrão, uma casa enorme, beleza, é bom sonhar até. Mas será mesmo que esse é o foco? E o conhecimento, a felicidade, ter o dinheiro necessário para ter uma excelente qualidade de vida, sem se preocupar com nada, nada excessivo. Você olha nas redes sociais, por exemplo, e esses desejos, essas expectativas altas, ilusões, consumismo, e quer cada vez mais. Até mesmo se sentindo triste por não ter o que os outros possuem, sem se dar conta de que você já tem o suficiente. Essa é a loucura, essa ânsia de ter e o tédio de possuir, não passa de um fenômeno doentio do século XXI, que claro, já existia antes, mas certamente se intensificou com as vitrines virtuais que você vê todo dia agora no seu celular quando acessa as redes. Portanto, aprenda a amar o simples novamente. Entenda o que tem de necessário e, caso precise de algo a mais, planeje, em vez de sonhar alto. Trabalhe com a realidade, ao invés de se iludir como um tolo. Porque a maioria corre atrás do excesso, mas você deve providenciar a simplicidade, pois esse sim será o caminho real. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.